aparece. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estou olhando aqui coisas aqui no celular. Então, todos estão bem? Estão gostando dos programas? Vocês acreditam que daqui a pouco nós vamos fazer o 100º programa? Vocês já imaginaram? São 100, a voz do além está doidinha aqui. Quase 100, quase não, 100 Calunga Responde. Sabia que você não pode, por exemplo, se você for comprar um livro, chama Legião, aí eu lembro quando as pessoas iam comprar na editora, eu falava assim, eu quero 3 legiões. Não, tem que ser 3 legião. Então eu não posso falar assim, 100 Calungas respondem. Tem que falar 100 Calunga responde. Aula de português agora, estou me atrevendo, inclusive. Até parece. Dá aí seu alô, voz do além. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma vez no Calunga Responde. Isso aí. Pessoal, olha só, o Calunga Responde é um programa que a gente idealizou a partir de um outro projeto que nós tínhamos numa outra rádio, né? Aliás, nós tínhamos uma rádio que era a Mundo Maior? Mundial, era na Mundial, que tinha um outro nome, inclusive, e depois a gente resolveu migrar para a internet, enfim, em função das novas necessidades que nasceram. E o programa, ele adquiriu uma proporção muito interessante. A gente tem um monte de pessoas que seguem desde o primeiro programa e participam, e aquela coisa toda, e a gente acha muito gostoso fazer isso. De vez em quando, eu gosto de dar alguns esclarecimentos, porque não são todas as pessoas, mas tem algumas pessoas que elas têm uma relação assim, um pouco esquisita com a gente, e é bom esclarecer para que o relacionamento não apodreça, né? O relacionamento não fique chato, não fique feio, não fique enfadonho. Olha só, eu, Marcos, forçosamente, né, e não é que eu não goste disso, eu me tornei uma pessoa pública, não é? Hoje, quando eu antecedo aqui a manifestação do Calunga, conversando com vocês, eu me torno uma pessoa pública. Isso não quer dizer que essa minha apresentação pública possa vazar para outros setores da minha vida, porque não tem nada a ver, né? E também não quer dizer que eu vou ser uma pessoa que não possa ter as minhas opiniões próprias, né? Às vezes aqui na plataforma da página aqui do Calunga Responde, não sempre, mas agora de uma maneira até um pouquinho mais acentuada, eu fico lendo alguns textos de algumas pessoas que me fazem perguntar assim, o que essas pessoas estão entendendo dessa relação, né? Onde houve uma certa distorção de entendimento do que seja, eu, Marcos, Calunga e vocês, e essa relação que a gente construiu e estamos construindo através do Calunga Responde. Porque eu sei que não é proposital, mas às vezes até porque eu não coloquei às claras determinadas circunstâncias que me fazem interagir com vocês e também que seja permitido que eu faça isso, né, a partir da presença de vocês aqui nos programas. Porém, a gente tem que entender o seguinte, é uma relação de mão dupla, né? E é uma relação onde deve haver respeitabilidade. Aqui não tem ninguém, principalmente eu, e eu sempre repito, né, que eu seja um poço de humildade longe de mim, mas principalmente eu, Marcos Leão, não vou me submeter assim a algumas determinadas circunstâncias que algumas pessoas acham que seja interessante que eu assuma em função do papel que eu desenvolvo e a noção de entendimento do papel que eu desenvolvo que elas têm. E eu já vivi isso em várias situações da minha vida, não só a partir do momento em que a gente está fazendo esse trabalho pela internet, mas também nos instantes em que a gente participava, em que eu participava e ainda participo,
com menos intensidade, de palestras presenciais, públicas, né, em que, em instituições espíritas e não espíritas, algumas pessoas, e eu digo para vocês que foram muitas, por sinal, quando elas me viam, elas olhavam para mim e falavam assim, mas você não corresponde, assim, vou usar a minha palavra, tá? Mas você não corresponde ao meu perfil do que seja um espírita. E aí eu sempre ficava me perguntando, qual é o seu perfil de espírita, né? E eu sempre, a partir do momento em que eu fazia esse questionamento, às vezes direto ou indiretamente, a resposta da pessoa, eu me via assim, na minha tela mental, eu me via com o meu cabelinho assim, escovadinho, sabe? Bem baixinho, com um terno horroroso, mal cortado, bem maior do que eu, uma gravata feia, e um exemplar ou do Evangelho segundo o Espiritismo na minha mão, ou do Livro dos Espíritos. Isso. Eu sacudia a cabeça assim, não, isso não, isso não, isso eu não quero, isso eu não vou fazer, porque é o perfil, né, o enquadramento que as pessoas fazem. Eu já tive, inclusive, alguns embates minutos antes de realizar uma palestra em algumas casas espíritas, porque a pessoa não admitia uma representatividade daquilo que ela entende ser uma representação do contexto espírita, ela não conseguia enxergar na minha pessoa, né? E eu estava pouco me lixando para isso, diga-se de passagem. Então, em alguns momentos aqui na nossa plataforma, eu consigo identificar isso, né? Às vezes de uma maneira muito sutil, às vezes de uma maneira um tanto mais intensa. E aí, para que a gente não tenha maiores problemas lá na frente, eu já vou logo dizendo, as expectativas que quem quer que seja possa fazer com relação ao que seja alguém que trabalha a mediunidade, como eu trabalho aqui publicamente, apresentando Calunga e outros seres do mundo astral, né? Se isso não corresponde à expectativa de algumas pessoas do que seja ser médium, eu vou dizer para vocês, eu não dou muita importância a isso não. Aliás, eu não dou importância nenhuma. O que eu quero é desenvolver o meu trabalho proposto pelos espíritos, que vai durar até o momento em que eles disserem que vamos continuar. O dia que eles disserem acabou o programa, porque como é que eu vou fazer um programa Calunga Responde se ele não vai estar aqui, né? Então, é bom que a gente tenha esse entendimento, até mesmo para a gente colocar isso nas nossas próprias vidas, né? Às vezes a gente fica na mão das pessoas, numa espécie de um joguete, né? Na expectativa e no desejo infantil, inclusive, de ficar satisfazendo os desejos de um ou de um monte de outras pessoas, para que a gente seja bem visto, para que a gente seja amado, para que a gente seja respeitado, acolhido. Eu digo para vocês, isso não vale a pena, porque vai chegar uma hora em que a gente não vai ter condição de manter essa estrutura, principalmente se ela não fizer parte daquilo que a gente chama de personalidade e caráter. Então é muito bom, é bem melhor que a gente se apresente como a gente realmente é, as pessoas gostando, que bom, elas não gostando, sinto em dizer, mas eu não vou mudar em função da sua não aceitação com relação àquilo que eu me apresento momentaneamente, que pode mudar, inclusive, porque a gente é mutante. Tá bom? Dito isso, a voz do além fez assim, ó, para mim, que ele concordou até... Ipsis literis. Ipsis literis. Ipsis literis é em latim? Deve ser. Sei lá, né? Que é Ipsis literal, literis. assim, tipo, literal. Tudo que você falou, do início ao do fim. início ao fim. Então, ao som desse ipsis lipsis, vai, fala. Ipsis literis. Literis. Ah, tá. Então, ao som disso aí, gente, nós vamos nos colocar aqui para receber o Calunga. Responde. Não sai daí não, tá bom? Ipsis literis. Isso é horrível falar isso, eu não consigo não. Igual o dia que o Robson falou 70º, né? Eu falei, gente, Você vai ter um filho, você colocaria o nome eu não conseguia falar, mas depois eu consegui, pronto, acabou. Então é isso, não sai daí não. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Estamos mais uma vez juntos, todos nós,
objetivando fazer um trabalho que agregue às nossas almas mais possibilidades de acerto, mais encorajamento para dar continuidade aos nossos projetos e, dando prosseguimento aos nossos projetos, nós possamos construir para nós e para as pessoas que estão à nossa volta dias melhores. Dias em que estejamos ainda mais atuantes no trabalho, na construção de uma ambiência física e extrafísica favorável aos nossos esforços e que nos dê a condição de ir descortinando, aprendendo e fazendo com que se fundamente em nós a certeza de que fomos criados para a felicidade e a perfeição. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Hoje vamos fazer a pergunta de Eveline Tenório, ela de Maceió. Ela pergunta o seguinte: se possível, Calunga, gostaria que comentasse sobre o tema transplante de órgãos, no que diz respeito às trocas energéticas entre doador e receptor. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe. Né? Sob o ponto de vista da medicina de vocês, da medicina terrena, o transplante de órgãos, não é? É um progresso inestimável para o restabelecimento da saúde orgânica dos espíritos reencarnados, formatados numa estrutura física. Os anos e anos de estudo da própria anatomia e fisiologia humana, realizado por várias mentes encarnadas, sugestionadas por médicos e especialistas desencarnados, possibilitaram, então, uma sobrecarga de vida a muitos transplantados que hoje se espalham não só pelo território brasileiro, como também pelo mundo inteiro, não é? Pois bem, existem alguns aspectos que devem ser levados em consideração, mas eu irei me deter apenas nos aspectos extrafísicos ou espirituais, porque nas questões da medicina terrena, eu acredito que você já tem elementos suficientes para poder entender a necessidade, por exemplo, de uma medicação contínua, que ofereça uma adaptação, né, aos órgãos implementados, para que não haja uma rejeição, uma adequação, inclusive, sob o ponto de vista de tipo sanguíneo e tantas outras providências que devem ser levadas em conta pela medicina terrena, e o são, né, para o sucesso de um transplante e para que esse órgão funcione de uma maneira adequada à necessidade do indivíduo que o recebe. Eu acredito que sobre esse aspecto é até desnecessário salientar alguma outra coisa, mesmo porque se eu, Calunga, me atrever a fazer, certamente eu irei incorrer em algum desajuste de informação. Mas eu sei que esse acesso todos vocês têm, principalmente se estiverem interessados em aprender e adentrar esse universo com mais entendimento. Sobre os aspectos energéticos e espirituais, existem algumas considerações que a gente deve fazer, né? Nós somos, vocês, eu, Calunga, e qualquer ser que esteja aqui habitando o mundo físico e extrafísico, nós somos uma somatória de energias oriundas da estruturação do próprio, que compõe o próprio planeta em si, né? E das combinações perispirituais energéticas oriundas da nossa necessidade enquanto indivíduo. Então, nós temos, todos nós, encarnados e desencarnados, uma parcela de energia, de conteúdo fluido, né, da ambiência da qual nós renascemos, ou iremos nascer se for uma primeira vez, que são os recursos fluídicos, energéticos, químicos, por assim dizer, né, das estruturas que compõem o nosso planeta Terra. Mesmo eu estando na dimensão extrafísica, esses elementos estão na minha textura perispiritual, como na textura perispiritual de toda a coletividade de seres encarnados que fazem parte da cidade onde eu moro e não.
Muito bem. E existe também uma estruturação que diz respeito a elementos individualizados, que são os elementos que serão aglomerados, ajuntados, de acordo com as necessidades kármicas do indivíduo. E essas necessidades kármicas vão ser levadas em considerações alguns aspectos. O aspecto kármico coletivo, né? Uma junção de elementos que irão compor a estrutura perispiritual do ser, que dizem respeito a uma frequência similar de um grupo de pessoas, que pode advir da própria família ou de uma coletividade maior, e também das necessidades individuais do ser, das necessidades individuais do indivíduo, que vão se ajuntar e dar a ele uma apresentação única. E a junção desses fluidos e dessas particularidades individuais vão formar, então, a frequência daquele ser. E essa frequência desse ser vai dar a ele, então, os diferenciais energéticos, inclusive dos órgãos que compõem a sua estrutura extrafísica e a sua estrutura física. Então, eu, Kalunga, afirmar que nenhum de nós tem uma certa compatibilidade energética sob esse aspecto da individualidade e necessidade de cada um, uma frequência adequadamente ajustada, né? Ou igual. Nós vamos ter aí diferenciações, porque diferenciados somos nós, enquanto espíritos. Temos compatibilidade em função dos elementos que agregamos do planeta Terra. Isso sem sombra de dúvida, encarnados ou desencarnados. Mas temos individualidades em função das nossas necessidades enquanto ser pensante. E essas substâncias, esses recursos, eles irão promover uma interatividade de composição e densidade e robustez de todos os órgãos, tecidos, músculos, composição óssea, que fazem parte da indumentária orgânica, física, do indivíduo recém-chegado à matéria, reencarnado no planeta Terra. Essa estruturação, então, ela vai criando uma realidade, um movimento característico daquele ser. Pois bem, nas questões ligadas ao transplante, sob o ponto de vista dos aspectos energéticos, devemos considerar, então, que haverá sempre uma certa incompatibilidade desses órgãos implantados em outros organismos físicos, em função desse histórico individual que cada ser tem em si. Sempre vai haver um aspecto de estranheza daquela estrutura energética implementada numa outra estrutura energética formatada no corpo físico. Porém, vai haver um aspecto positivista em função dos elementos comuns que fazem parte de toda a composição orgânica do ser vivente no planeta Terra, que, como eu disse, é originário da própria estrutura em si que compõe o planeta. Essas duas coisas sobrepostas, né, vão criar uma ambiência favorável à implementação do órgão físico, é claro, mas em contrapartida com essa inteireza energética, há um novo habitat, há um outro elemento, e ali então essas discrepâncias vão achando uma maneira adequada de ir se ajustando, de conformidade inclusive ao processo emocional e psíquico de quem recebe. Sim, porque se houver ali uma perspectiva de não entendimento do que está acontecendo, uma ambiência extremamente materializada e materialista, essa incompatibilidade energética individual, ela vai agir de uma maneira mais preeminente. Porém, se o indivíduo que recebeu esse órgão se encontra numa situação mental, emocional, compatível com aquela nova oportunidade de uma vida saudável que ele recebe, esse processo vai automaticamente estimular não só as estruturas orgânicas daquele órgão, mas também irá suplantar as perspectivas de diferenciais energéticos daquele órgão implementado e a atitude positivista do indivíduo, certamente, irá criar não só
uma substância orgânica compatível, mas também uma estruturação energética que irá suplementar ou se interar, sobrepor a carga diferenciada energética daquele órgão implementado. É claro que, sobre o ponto de vista material, a ação medicamentosa apresentada pela medicina de vocês, a medicina terrena, terá um aspecto extremamente interessante, extremamente favorável ao sucesso daquela implementação. Porém, seria muito interessante que fosse levado ao conhecimento de quem recebe esse órgão o entendimento dessa parte energética. Às vezes, nem precisa, se o indivíduo, por exemplo, não tiver uma noção de espiritualidade, alguma coisa tão ostensiva, mas um agente que trabalhe, por exemplo, sobre os aspectos da psicologia ou das terapias, né, auxiliares que estão tão em voga no meio de vocês, alguém que possa conversar com esse transplantado antes e depois da implementação, sobre a necessidade dele implementar na vida dele não só os hábitos saudáveis que a própria medicina irá encarregar, mas também os hábitos saudáveis na mente, né, nas emoções, nos sentimentos, nas relações que ele estabelecer com ele, com a vida, porque isso será um estímulo à fabricação de energias positivistas, que irão implementar, então, uma aceitação energética daquele órgão físico, em contrapartida com as estruturas da incompatibilidade, sob o ponto de vista genético. Existe um outro ponto que é muito importante que seja salientado também, que é o entendimento da necessidade da retirada desse órgão de um corpo físico que já não tem vitalidade. Existem espíritos que, ainda extremamente apegados ao seu contexto físico, acham de uma maneira extremamente desrespeitosa e violenta a retirada desse implemento do corpo físico, mesmo que já esteja morto, por julgar isso uma falta de respeito e invasão, por assim dizer, de certa privacidade. E quando se recuperam de determinado trauma, incidem sobre esse órgão especificamente numa carga nociva, ruim, que aumenta ainda mais a possibilidade de rejeição extrafísica e rejeição por consequência física. Então é importante que a família entenda essas percepções. Isso não quer dizer que Calunga é contra a doação de órgãos ou coisa nesse sentido. Mas em todas as circunstâncias que dizem respeito à existência, né, em toda a sua completude, a melhor arma que a gente utiliza contra a violência, a ignorância, a falta de percepção e sensibilidade é esclarecer, né? É trazer à luz as possibilidades de ação que o indivíduo tem. Se você que me ouve aí agora é um doador, já tem aí algum entendimento, uma das maneiras que você tem para fazer com que, a partir do momento em que cesse a vida física e você adentre ao mundo espiritual, enquanto no mundo físico, diga para o maior número de pessoas que você é doador. Você é doador, né? E que é de seu desejo que, a partir do fenômeno da morte que irá te visitar, sabe-se lá quando, órgãos ou tecidos, ou seja, o foro que você doou, seja retirado e direcionado para quem quer que seja. Mas é importante, mesmo que você que esteja doando, é importante você entender e começar a fazer um exercício de desapego. Porque uma coisa é o indivíduo dizer que é doador de órgãos ou de tecidos enquanto vivo. Outra coisa é nas percepções extrafísicas, não quer dizer que você vai sentir essa dor no momento em que for retirado esse órgão. Mas outra coisa é a partir desse momento você tiver mesmo com o entendimento e a certeza que você se desapegou daquele órgão. Parece engraçado, né? E meio irônico o que eu estou dizendo, mas eu
Calunga, já vivenciei alguns casos aqui na dimensão extrafísica, depois de alguns recolhimentos e acolhimentos no setor hospitalar da cidade onde eu vivo, de espíritos extremamente revoltados por se sentirem desrespeitados no momento que determinados órgãos foram retirados para doação. E diziam aos quatro ventos que assim que estivesse melhor, iria atrás desse órgão, iria retirar esse órgão, seja de quem quer que fosse, tivesse sido implementado aquele tecido. E alguns outros, mesmo doadores, né, ressentidos ainda moralmente, não só moralmente, inclusive, mas com dores específicas. Então, é muito importante que no processo de doação, o espírito com o qual a medicina irá, o corpo, que o espírito, que a medicina irá se defrontar para a retirada desse órgão, o espírito que o habitou tenha esse entendimento. Né? O desprendimento, mesmo que aquilo não tenha sido feito com autorização dele, mas tem que ter esse desprendimento, e também aquele que doou. E uma última coisa é que todas as pessoas, espíritos que chegam, pelo menos as que eu tenho a condição de entrever e participar, mesmo que não sejam doadores, todos eles já ali naquele momento, ou antecedendo até aquele instante da extração daquele órgão, ali do lado dele existe uma equipe de espíritos para acalmá-lo. E, inclusive, trazendo um ou dois entes queridos com os quais, desencarnados, né, com os quais ele mantém um laço de afetividade, de amor um pouco mais expressivo, para acalmá-lo, para esclarecê-lo e para, inclusive, anestesiá-lo. E, a posteriori, em momentos em que eles estiverem, então, nos nossos hospitais, né, receberem essas visitas de psicólogos, de pessoas que tratam dessas questões, né, ligadas à emoção e ao sentimento, para irem trabalhando. Digo para vocês que muitas das possibilidades de rejeição catalogadas na medicina de vocês como uma coisa natural não tiveram êxito porque contaram com a intervenção dos médicos do mundo espiritual, antecedendo esse processo, principalmente daqueles espíritos desencarnados que não autorizaram e que a família, por um ato de amor e de carinho, dispuseram a fazer isso. Então, previamente, às vezes até antes do desencarne, já sabendo dessa possibilidade, já viciam ali, já se aproximam e pelo processo de desdobramento vão conversando, esclarecendo, fazendo com que o indivíduo entenda a grandeza desse ato. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.